Olá pessoal do nosso Música Pro Paroxítona. Hoje vamos mostrar aqui um grande cantor lá da década de 90, inglês, que fez muito sucesso no início dos anos 90, depois se estendeu um pouco aí com o ano 2000 e é muito querido aqui no Brasil, tem um pezinho aqui no Brasil, a gente já vai falar disso daqui a pouco. Estou falando de Harry Olusegun Adeola Samuel, um nome assim meio nigeriano, meio inglês. Estou falando de Seal. Seal, cantor excepcional, como eu disse, fez muito sucesso aqui no Brasil. A gente nunca falou do Seal aqui, só que nesse ano aqui tem duas datas importantes. A primeira delas é o aniversário dele, que foi agora dia 19 de fevereiro. A gente passou aqui e não falou nada disso, desse aniversário dele. Ele completou 61 anos, dia 19 de fevereiro. E agora no mês de maio é lançamento de um dos seus melhores álbuns, pelo menos aquele que mais fez sucesso, que o projetou mundialmente aí. Eu estou falando do segundo álbum do Seal, o Seal número 2, de 1994, completando, portanto, então, 30 anos do seu lançamento. É óbvio que nós voltaremos aqui para falar de outros álbuns do Seal. Hoje a gente vai falar um pouquinho do início da carreira dele, especificamente desse álbum, e também de alguns sucessos, de alguns clássicos que ele gravou e que ficou muito legal com ele. Bom, Seal cresceu lá no Reino Unido, a mãe dele era nigeriana e o pai dele, curiosamente, era brasileiro. Mas mesmo no início lá, tiveram desentendimentos, ele acabou ficando com os pais adotivos, depois a mãe dele voltou lá com 4 anos para pegar ele, depois a mãe dele foi embora, ele passou a conviver com o pai também tinha uns problemas lá com bebida, enfim. Teve uma vida bastante conturbada aí na infância, ele cresceu, e aí estudou arquitetura e se formou em arquitetura, mas tinha uma voz maravilhosa. E aí os próprios amigos lá depois na faculdade ou logo depois falavam para ele que ele deveria se tornar um cantor. Ele gostava muito, era instrumentista, músico. Disseram para ele que poucos cantores daquela geração tinham a voz dele. E aí ele se encorajou para poder seguir uma carreira artística aí como cantor. Foi isso que aconteceu em 1991. Ele lançou o seu primeiro álbum, Seal, apesar de depois de algumas tentativas lá, em alguns grupos e tal. Então, 91, e aí, em 94, é o Seal 2, que é esse álbum que está completando 30 anos aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele e um pouco dessa carreira aí do Seal. Tem muita coisa boa do Seal, a gente vai falar outras vezes. Aí o Seal, dentro desse álbum, teve alguns sucessos, grandes sucessos. Talvez o maior sucesso dele desse álbum, talvez um dos seus maiores da sua carreira, é o Kiss from a Rose, que é uma música lindíssima, provavelmente seja a música mais bonita dele, eu pelo menos considero. E essa música foi tema do filme Batman Forever, de 95. Acabou ganhando aí 4 Grammys com essa música. E aí ganhou 4 Grammys, ganhou 3 Brit Awards, que é como se fosse o Grammy lá do Reino Unido, da Inglaterra, e um MTV Video Music Awards, somente com essa música. E aí ele ganhou como os Grammys, ele ganhou como melhor interpretação masculina, melhor canção e melhor gravação do ano. Vai estar na descrição aí. Uma música lindíssima, Kiss from a Rose, que está nesse álbum, em Seal 2. Outra música que também fez bastante sucesso desse álbum é Don't Cry, também composição do Seal, assim como o Kiss from a Rose. Também é outro grande sucesso, tocou bastante, faz parte desse álbum. E tem outra também muito bonita, que é Player from the Dial. Essa o Seal fez em parceria com Augustus Isidore, ou Gus Isidore, que era um musicista, um guitarrista, que acabou compondo com ele essa música, fez algumas músicas, era seu parceiro e
principal aí, o Gus Isidore. E essa música Player from the Dial, música também lindíssima, vocês vão poder conferir aí essa música desse álbum Seal 2. Uma música linda também, que não tocou muito, mas é uma música assim bem legal, vocês precisam ouvir essa música, é o Fast Changes. No início parece que vai tocar uma música brasileira, tem aquela introdução de flauta, lembra muito a música brasileira. Depois, da segunda metade para frente, tem alguns arranjos lá também de flauta, e a música se assemelha muito àquele ritmo árabe. Também ficou bem legal essa música, o Fast Change. Eu queria focar também um pouquinho essa parte do Seal ser um grande crooner, ou um grande cantor. Ele cantava muito em barzinhos, cantava em boates, em bares, e aí ele ficou com isso e ele acabou regravando também dentro dos seus discos. Teve uma grande influência da música dos anos 60, os cantores negros e tal. E aí ele gravou um outro grande sucesso lá dos anos 60, que com ele ganhou uma nova roupagem. Tudo que o Seal gravava virava clássico, mesmo que essas músicas fossem gravadas por outros cantores. Eu vou citar 3 exemplos para vocês aqui. Uma delas é o Walk On By, que ele gravou lá em 2005. Essa música é de uma dupla lá dos anos 60, que a gente já falou aqui, do Burt Bacharach e do Hal David, que fazia muita música para aquelas musas lá, da Diana Warwick, Diana Ross, lá dos anos 60. E essa música foi gravada em 61 pela Dionne Warwick, uma grande cantora norte-americana também, acho que todo mundo conhece. E aí o Seal, em 2005, pegou essa música aqui e gravou. Então teve essa gravação em 61, inicialmente com a Dionne Warwick, depois a Gloria Gaynor gravou também, lá em 75, na época da Disco Music. Mas uma música bem legal, Walk On By. Virou-se um clássico dele também. Outra música também que ficou muito legal, que também é um outro clássico, é Stand By Me. Stand By Me, foram inúmeras gravações do Stand By Me. Stand By Me foi gravado por ele em 2008, mas inicialmente essa música é lá dos anos 60, lá do começo dos anos 60. Essa música foi gravada pelo Ben King, que é um cantor negro também norte-americano, que fez a primeira gravação, sempre toca no rádio ainda essa música, essa primeira gravação dele. Depois, em 75, o Beatle John Lennon gravou num álbum seu lá, Rock and Roll, e acabou colocando essa música lenta. Uma interpretação assim incrível, não poderia ser diferente do Beatle John Lennon. Todo mundo acho que se lembra do Stand By Me. E aí, o Seal gravou em 2008 maravilhosamente bem e continuando sendo um clássico aí, Stand By Me. E para encerrar aqui essa versão, né, do meio crooner, meio que regravação de sucessos, ele cantou num show com a Donna Summer a música On The Radio, lá da época das disco music. A Donna Summer era a rainha da disco, e fizeram um show lá participando, tem várias músicas, e eu destaquei aqui On The Radio, que os dois cantam aqui em 2010. Eu vou deixar esse On The Radio aqui para vocês. O Seal ao todo gravou 13 álbuns. O último deles foi em 2017, chamado Standards, onde ele apresenta-se assim, bem como crooner mesmo, fez umas gravações das músicas que ele gostava, gravou muita música norte-americana, jazz, gravou muito Duke Ellington, gravou muito Cole Porter, gravou Smile lá do Charlie Chaplin, um disco assim maravilhoso. Eu já ouvi algumas músicas, inclusive quem tiver curiosidade procura lá o último disco do Seal, Standards, lá de 2017. Uma curiosidade que todo mundo tem são aquelas marcas no rosto do Seal. Criou-se muita polêmica, disseram que era um acidente, cicatrizes e tal. Na verdade, são algumas erupções na pele. Óbvio que eu não sou médico, não vou dar detalhes, mas uma doença autoimune chamada lúpus eritematoso discoide, que são algumas erupções que as próprias células atacam aí
pele formando essas erupções. Principalmente na pele externa, onde tem aí a presença do sol, a pele onde tem o contato com o sol. E é isso aí. Ele sempre tratou, desde a adolescência ele descobriu isso acabou afetando também o crescimento lá dos cabelos dele. Então ele teve esse pequeno drama aí com relação aí à saúde, à sua pele. Então não é cicatriz, não, são algumas erupções aí no cio. Então fica aqui essa postagem do Seal, falando pela primeira vez desse grande cantor. Eu gosto bastante do Seal, aquela voz maravilhosa dele. Vou deixar essas 4 músicas do Seal 2, do álbum de 94, que completa, como eu disse, 30 anos. E algumas apresentações dele aqui, algumas regravações de grandes sucessos, que ficou muito legal. Nós voltaremos aqui a falar do Seal, de outros álbuns dele também incríveis e de outras gravações que vale a pena. Então, fica aqui, um grande abraço. Vejam aí na descrição abaixo, aí no mais, esses vídeos dessas músicas que eu citei aqui, que vale a pena a gente ouvir aí o Seal. Até a próxima postagem e boa audição aí.